Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Convenções de Campina Grande, palestras, feira de oportunidades e o debate central, comunicação e marketing político, capacitação técnica, diálogo institucional e as melhores soluções para o desenvolvimento local. Aberto ao público geral. Inscrições gratuitas em confep.com. Assembleia Legislativa da Paraíba, da Prefeitura Municipal de João Pessoa e da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Contamos ainda com a organização da Espacial Eventos e do importante apoio de diversas instituições patrocinadoras e parceiras que contribuem para a realização deste grande encontro, a quem gostaríamos de reiterar os nossos agradecimentos. Patrocínio Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Detran Paraíba, Cagepa, Sebrae, Marcos Inácio Advogados, Banco do Brasil, Codevasf, OneDoc, Senac, Fácil Tecnologia, Upform, Company Brasil, Inovates, MSL Advogados, Tá Fácil, Fazenda Carnaúba, Impel, Eric Macedo Advocacia, CIP Soluções, Undime PB, SEI Editora, Distribuidora Saber, Inova Educação, Impacta Telecom, Sênior Editora, Public Soft, Gov Fácil, ABC Cultural Editora, Complan Contabilidade, DT Digitalização, ECAD, Sogo Tecnologia, Max Frota, Garotão Music, Crenque Brinquedos, Zenith Tech, Global Soluções, Senai, Coesa Engenharia, Fonte de Preços, Eleja-se, Support One, Funetec, CETEC Engenharia, H2O Quality, JLK Geoinformação, Saúde Express, Sertão Saúde, Portal das Bandeiras, Sinab, Let's Vibe e Portal de Compras. Com atenção, senhoras e senhores, vamos à apresentação dos vídeos institucionais dos nossos patrocinadores. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação, tem esporte avançando, tem espaço garantido, tem governo trabalhando, tem recurso investido, tem show gratuito gerando emprego pro gentil, tem patrocínio, tem governo do Brasil. É Brasil! Tem formação na periferia, dentro e fora da escola. Se tem emprego sendo gerado, tem renda, tem produto na sacola. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura.
apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo, estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Todo mundo imagina um futuro melhor, com mais acesso, tecnologia e conexão, com mobilidade, infraestrutura, cuidado com o meio ambiente e crescimento sustentável. A imaginação é a fagulha, o combustível da transformação. É um grande desafio transformar esse futuro em realidade. Desafio que o setor público brasileiro encara de frente. Transformar exige trabalho e dedicação, mas acima de tudo é preciso acreditar. Acreditar faz dos desafios oportunidades. E é por isso que nós, do Banco do Brasil, acreditamos. Seja oferecendo soluções com tecnologia de ponta ou apoiando a implementação de políticas públicas. Quando a gente acredita junto, as coisas acontecem. Planos, projetos, mudanças, sonhos. Vias são pavimentadas. Escolas e hospitais são construídos. Parques são revitalizados. Empregos são gerados. E as pessoas podem ter uma vida cada vez melhor. E quando o Banco do Brasil acredita, o setor público realiza e a sociedade se transforma. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Bem, senhoras e senhores, passaremos à composição do dispositivo de honra nesta solenidade de abertura. Convidando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Lins Filho. Convidamos o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo Senhor Lucas Ribeiro, vice-governador do Estado da Paraíba. Deputado federal Wilson Santiago. Secretário adjunto executivo do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, senhor Renato Andrade. Deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino. Assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, senhor Hilário Marques. Neste ato, representando a senhora ministra Gleisi Hoffmann. Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Cultura, Cássius Rosa. Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família do HDS. Senhora Laís Abramo, do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, secretária nacional da Política de Cuidados e Família.
presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado da Paraíba, FAMUP, nosso anfitrião, Jorge Coelho. Secretário do TCU na Paraíba, Claudivan Costa. Superintendente da Controladoria Geral da União, senhor Rodrigo Paiva. Representando o Ministério Público da Paraíba, primeiro Subprocurador-Geral de Justiça, Luiz Nicomedes Neto. Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito de Campina Grande, Alcindor Vilarim Filho. Superintendente Regional da Codevasf, na Paraíba, senhor Fred Queiroga. Senhor Eduardo Tabosa, diretor da Confederação Nacional dos Municípios no Nordeste. Convidamos o Superintendente Executivo do Governo da Caixa em Campina Grande, Martoni Sobral. Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Rodrigo Otávio Andrade Araújo. Representando a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, senhor Guilherme Estrela. Senhor Fernando Bezerra, representando a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E o homenageado desta noite, ex-senador da República, empresário Raimundo Lira. Diretoria Executiva, no ato contínuo, convidaremos a Diretoria Executiva da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, FAMUP. Primeiro vice-presidente, André Luiz Gomes de Araújo, da cidade de Boa Vista. Segunda vice-presidente, Ana Lorena Nóbrega, de Monteiro. Terceiro vice-presidente, senhor Roberto Bandeira de Melo Barbosa, Bom Jesus. Quarto vice-presidente, Euclides Sérgio Costa de Lima Júnior, Bahia da Traição. Primeiro secretário, Alain Felipe Bastos de Souza, Pedra Branca. Segundo secretário da FAMUP, Jarques Lúcio da Silva, segundo, São Bento. Terceiro secretário, Bevilacqua Matias Maracajá, Juazeirinho. Primeira tesoureira, Joyce Renale Félix Nunes, Duas Estradas. Segundo tesoureiro, senhor José Alexandre de Araújo, Santa Luzia. Convidamos o secretário executivo da FAMUP, senhor Pedro Dantas, e também os integrantes do Conselho Fiscal, membros efetivos, Maria Rodrigues de Almeida, Lagoinha, Adriano Jerônimo Wolff, São Sebastião do Umbuzeiro, Jovino Pereira Nepomuceno Neto, Barra de Santa Rosa, Cláudia Macário Lopes Quixaba, Lúcio Flávio Araújo Costa, Itabaiana, e os membros suplentes, Tiago Marconi Castro da Rocha, Cabaceiras, Vital da Costa Araújo, Araruna, Elias Costa Paulino Lucas, Jacaraú, Ricardo Pereira do Nascimento, Princesa Isabel, e José Benício de Araújo Neto, Pilar. Composto o nosso dispositivo de honra, queremos enaltecer, registrar nosso acolhimento às demais autoridades constituídas aqui conosco, vereadores, prefeitos, secretários, que fazem
desse evento, um sucesso de fato histórico. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, antes do início dos trabalhos nessa solenidade, convidamos a todos para, respeitosamente de pé, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos, senhoras e senhores, também para compor o nosso dispositivo de honra, Excelentíssimo Senhor Prefeito da cidade de Patos, Nabor Vanderlei. E neste momento, de modo a reforçar a importância da promoção dos fóruns regionais da rede de parcerias nos estados e de simbolizar a formalização deste importante compromisso, vamos convidar a secretária de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, senhora Regina Lemos, e o senhor João Victor Queiroz, coordenador estadual da rede de parcerias pelo governo do Rio Grande do Norte, último estado a sediar o fórum, para realizar a entrega do troféu da rede de parcerias ao coordenador estadual
da Rede de Parcerias pelo Governo da Paraíba, o senhor Fernando Araújo. E ao senhor coordenador da Unidade Gestora Municipal, senhor John Lima. Recebendo o senhor John Lima, coordenador da Unidade Gestora Municipal, e também o senhor Fernando Araújo, coordenador estadual da Rede de Parcerias pelo Governo da Paraíba, que recebem o troféu da Rede de Parcerias. Ato contínuo, daremos início agora aos procedimentos para a entrega do certificado de adesão ao plano de trabalho do Programa Nacional de Gestão e Inovação do Governo Federal pelo Estado da Paraíba. Assim, convidamos a secretária adjunta de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, senhora Regina Lemos, o signatário do programa, o senhor governador da Paraíba, João Azevedo Lins Filho, e a senhora secretária executiva de Modernização e Transformação Digital, Jaqueline Fernandes de Guzmão. Importante destacar, senhoras e senhores, que o Programa Nacional de Gestão e Inovação é uma iniciativa do MGI que visa disponibilizar aos estados e municípios brasileiros um conjunto de serviços e soluções tecnológicas voltados à otimização da gestão pública em áreas estratégicas, tais como a transformação digital, inovação e desenvolvimento de competências e lideranças, patrimônio imobiliário, logística e compras públicas, transferências e parcerias de governança de estatais. Essa iniciativa é desenvolvida em parceria com os governos, identificando necessidades e difundindo boas práticas, com suporte de uma equipe técnica dedicada à implementação das soluções pactuadas. Podem aderir ao programa os estados, as capitais e os municípios com mais de 500 mil habitantes. Senhoras e senhores, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, realiza neste momento a entrega de equipamentos agrícolas e máquinas pesadas, reforçando ações voltadas ao desenvolvimento regional e ao fortalecimento da infraestrutura e da agricultura familiar no estado. Ao todo, estão sendo investidos R$ 2.726.700 na aquisição de equipamentos, beneficiando diretamente municípios paraibanos. Serão entregues neste ato 7 tratores agrícolas que irão beneficiar a população dos municípios de Conceição, Itaporanga, Juazeirinho, Lagoa Seca, São José da Lagoa Tapada, Souza e Guarabira. Os equipamentos foram direcionados a associações rurais para fortalecer diretamente a agricultura familiar e a produção local. Também estão sendo entregues 3 motoniveladoras, contemplando os municípios de Ibiara, Pocinhos e Campina Grande, com foco na melhoria da infraestrutura e da mobilidade urbana e rural. Convidamos para receber de forma simbólica as chaves da motoniveladora e para o pronunciamento em nome dos municípios beneficiados, a prefeita de Pocinhos, senhora Eliane Galdino.
Com a palavra, prefeita da cidade de Pocinhos, senhora Eliane Galdino. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Hoje é dia de festa, não é? A gente aqui está celebrando um momento muito significativo na nossa Paraíba. E aqui eu quero parabenizar todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui. Em meu nome estou representando vocês com muita honra, com muita alegria. Hoje é dia de festa, de celebrar. Afinal de contas, estamos recebendo um maquinário que vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida dos nossos agricultores e agricultoras. Não é isso, pessoal? Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, o superintendente da Codevasp na Paraíba, Fred Pinto, e o presidente da FAMUP, George, e as demais autoridades aqui presentes. Cumprimentar de forma especial o nosso governador João Azevedo, que eu sempre digo que o nosso governador, gente, é o grande construtor da nossa Paraíba, porque, através das suas obras, ele está realizando sonhos e mudando a realidade do nosso povo paraibano. Então, governador, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, o nosso muito obrigado pela sua gestão tão exitosa na nossa Paraíba. Venho aqui agradecer à Codevasp pela entrega da moto niveladora ao meu município Pocinhos e aos prefeitos que estão recebendo também, agradecendo da mesma forma. Essa importante ação contribui significativamente para o fortalecimento da infraestrutura, além de melhorar a mobilidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. É uma iniciativa que traz benefícios diretos à população e reforça o cumprimento com o desenvolvimento do nosso município. Agradeço ainda a parceria da bancada federal, que tem atuado de forma essencial na articulação e na busca de recursos junto à companhia, possibilitando que as políticas públicas cheguem de maneira efetiva aos municípios. Essa colaboração é fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento, geração de renda e melhoria na qualidade de vida da nossa população. Por fim, parabenizo o nosso presidente da FAMUP, George, pela realização deste congresso, iniciativa de grande relevância, George, que busca promover benefícios, fortalecer a gestão pública e ampliar as oportunidades para os municípios. Muito obrigada a todos e um bom evento para todos vocês. Dando continuidade à nossa programação, senhoras e senhores, passaremos a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Ministério da Cultura e a FAMUP, a ser firmado pelo senhor Cássius Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, e o presidente da FAMUP, senhor George Coelho. Nosso muito obrigado ao senhor Cássius Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura. Nesse momento, vamos convidar o presidente da FAMUP, George Coelho, para o seu pronunciamento oficial de abertura, dando início ao 3º Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba, CONFEP 2026. Liderar não é apenas ocupar um cargo, é transformar sonhos coletivos em conquistas reais para o nosso povo. Sob a liderança de George Coelho,
a FAMUP deixou de ser apenas uma representação para se tornar o coração pulsante do municipalismo brasileiro. Da Paraíba para o Brasil, mostramos nossa força. Conquistamos recursos, garantimos equilíbrio fiscal e levamos a voz de cada cidade ao topo do debate nacional. Mas George sabe que o futuro se constrói com gestão. Criamos a Escola de Gestão, fortalecemos as mulheres na política e preparamos nossas prefeituras para os novos tempos. Com diálogo e união, unificamos a Paraíba. Hoje, somos 221 municípios caminhando juntos, com o respeito que nossas cidades merecem. Presidente George, sua coragem... Boa noite a todos. Quero aqui, já falando para vocês, da minha emoção de estar aqui em Campina Grande, num evento municipalista, um terceiro CONFEP, um evento que traz não só o fortalecimento do municipalismo paraibano, mas também contribui com o fortalecimento do movimento municipalista nacional. Quero aqui declarar para todos vocês que está aberto o terceiro CONFEP, Congresso de Prefeitos e Prefeitas e Feira de Oportunidade dos Municípios, trazendo o que há de melhor, fazendo e levando a boa informação e levando também aquilo que nós sempre preservamos, que é a qualidade de gestão em todos os nossos municípios. Eu quero aqui saudar o governador do estado da Paraíba, o governador João Azevedo, dizer que desde o primeiro CONFEP, que o governador João Azevedo tem nos atendido e foi parceiro constante nessa construção para que a gente chegasse ao terceiro CONFEP, fazendo com que a gente avançasse nesse sentido de levar a Paraíba, mais uma vez, ao cenário nacional. Obrigado, governador. O senhor tem, e com certeza, esse lado municipalista. O senhor não foi prefeito nem de uma cidade pequena, nem de uma cidade média, nem de uma cidade de porte grande, mas o senhor entendeu como governador que a vida começa nos municípios. O senhor entendeu como governador que você tem que levar os investimentos do estado para que o prefeito e a prefeita assim o executasse e fizesse de forma a levar o bom para o seu povo, levar a necessidade do que o município precisava. E o senhor, governador, o senhor fez isso com maestria. Teve em outra hora, aqui na Paraíba, um governador que disseram que era um mestre de obras. E esse governador, que foi chamado de mestre de obras, eu sei que depois do falecimento dele, a viúva do governador deu para o governador João Azevedo a colher de pedreiro, a colher do mestre de obras. Mas o mestre de obras precisa do engenheiro de obras. E o engenheiro de obra precisa do mestre de obra e precisa dos serventes, que são vocês, prefeitos e prefeitas da Paraíba, que contribuíram com o governo de João Azevedo. Contribuíram para que a gente levasse mais qualidade de vida, para que a gente levasse mais ações e que efetivamente aquilo que o governo precisava fazer fosse feito dentro do seu município, de cada um. E isso a gente tem que deixar registrado, governador, essa parceria e o seu respeito. Eu comecei meu mandato na FAMUP com o senhor. O senhor começou no dia 1º, eu comecei no dia 7. O senhor deixa agora no dia 2, eu só vou deixar no final do ano. Assim os prefeitos querendo, né? Mas a gente teve essa parceria e teve esse respeito quanto federação. Isso é muito importante, sem interferência política, porque o governador sempre respeitou todos os que participavam da FAMUP, e inclusive que a FAMUP é a partidária. Quero aqui também fazer meu agradecimento especial e saudar, na pessoa do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, deputado federal, todos os deputados federais aqui presentes, e dizer a você, deputado, da sua ação sempre no atendimento do nosso movimento. Mesmo quando não era ainda presidente da Câmara, mas o senhor sempre esteve presente nas ações da CNM e nas ações da FAMUP, ali, batendo na porta do seu gabinete e pedindo para que o senhor sempre tivesse essa condição
de fazer com que abrisse a porta do movimento para que o governo nos atendesse, para que a gente tivesse votações favoráveis na ajuda e fazer o fortalecimento dos municípios. Portanto, está aqui minha gratidão, está aqui os prefeitos da Paraíba que têm um presidente que vamos desenvolver e continuar fazendo com que a gente avance cada dia mais nas políticas públicas para os municípios e também na valorização dos municípios, que é muito importante. Obrigado, vice-governador Lucas. Ao presidente da Assembleia, ao presidente Adriano Galdino, que já foi prefeito, a esposa é prefeita, é municipalista e desde o primeiro Confep, que também tem parceria com a FAMUP. Hora nenhuma que batemos na porta do presidente, não só para que ele fortalecesse, para que ele, Roberto Baima, levasse as suas ações também de quanto Assembleia para ajudar num tão importante evento, mas em outras ações que tivemos junto à defesa dos nossos municípios, que o presidente Adriano tem as portas do seu gabinete abertas para a FAMUP e para os prefeitos da Paraíba. Isso é muito importante, presidente Adriano, porque mostra que o respeito que o senhor tem pela municipalidade transforma em ações, transforma em coisas que nós temos que favorecer aqueles que ali vivem nos nossos municípios. Muito obrigado. Ao secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, né, de microempresa, de pequeno porte, doutor Renato Andrade, que está aqui presente, a secretária adjunta de Inovação do Ministério de Gestão e Inovação, Regina Lemos, o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais, da Secretaria Especial de Assuntos Federativos do Governo Federal, e aí eu quero abrir, doutor Hilário, a sua condição de sempre também abrir as portas, sempre ser esse interlocutor junto ao Governo Federal, junto à Secretaria de Relações Institucionais, porque ali também batemos muito sua porta, lhe perturbando muitas das vezes, mas o senhor, com sua paciência e com sua tranquilidade, tem nos atendido para que o movimento municipalista cresça e se fortaleça. Ao secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Cássio Rosa, que acabamos de assinar um convênio, assinamos um termo de cooperação técnica com o Ministério da Cultura, para que a gente tenha a capacidade de ajudar os municípios, para que os municípios não percam recursos, para que os municípios possam efetivamente ter mais recursos e fazer com que cumpra a lei e faça melhor na cultura. Muito obrigado, isso é de grande valia para a nossa federação e nosso prefeito. Ao diretor da CNM, representando aqui, doutor Paulo Zilkowski, o presidente Paulo Zilkowski, que infelizmente não pôde vir por questão de doença, mas está aqui Eduardo Tabosa, que muito bem representa a CNM e é parceiro nosso aqui na nossa federação e na nossa Paraíba. O primeiro subprocurador do MPB, Luiz Neto, obrigado pela participação do Ministério Público aqui num evento tão importante e nessas parcerias que o Ministério Público do Estado tem participado e tem feito com que a gente avance nas ações junto aos municípios. Isso é muito importante. Ao superintendente da Codevasf, doutor Fred Pinto, que está participando aqui ativamente. Temos aqui o superintendente executivo da Caixa, e aí eu quero fazer um agradecimento especial à Caixa, doutor Marconi Sobral, pelo evento que está participando e pela contribuição que deu para que esse evento efetivamente acontecesse de forma como está acontecendo. Obrigado a todos que fazem a Caixa, somos parceiros. Também ao presidente do Banco do Nordeste, superintendente, doutor Rodrigo Otávio Araújo, que tem essa parceria, é um banco que fomenta a economia dos municípios e está fazendo essa parceria muito importante com a FAMUP, eu só tenho que agradecer. E também aqui ao vice-prefeito de Campina Grande, representando o prefeito Bruno Cunha Lima, doutor Alcindor Vilarim Filho, que está aqui presente, muito obrigado por participar e estar aqui nesse evento tão importante e em Campina Grande. E eu quero dizer a vocês que hoje teremos aqui também uma homenagem a um senador da República que fez muito pela nossa Paraíba, que hoje, no dia 9 de setembro do ano passado, todos vocês, prefeitos e prefeitas, receberam na sua integralidade um FPM a mais, no pior mês que os municípios, passam, porque é um mês que é o menor valor
agregado do FPM. Portanto, os municípios sofrem muito e tivemos um movimento na Praça do Meio do Mundo, um movimento que tivemos companheiros como André Gomes, como Alain de Pedra Branca, como Roberto Baima, como Magno de Passagem, né? Vários companheiros, e aqui eu vou me lembrando, Ricardo Pereira, que tivemos um movimento na Praça do Meio do Mundo para cobrar uma ajuda do governo federal, e essa ajuda não veio só porque tivemos 1% a mais, que foi a autoria do senador Raimundo Lira, mas conquistamos naquela época uma ajuda de 0,5%, porque tínhamos no Congresso Nacional um deputado federal da Paraíba, Aguinaldo Ribeiro, que era líder do governo, e também abriu as portas do governo Temer, e fez com que a gente ainda pegasse, Chico Mendes, uma ajuda de 0,5%, para que a gente se salvasse. E aí veio Ricardo, junto com o senador Raimundo Lira, e tiveram essa grandiosidade de colocar essa ajuda, esse projeto de lei, que prontamente foi atendido pelo Senado Federal. O autor é do senador Raimundo Lira, a relatoria é do senador Armando Monteiro, e tivemos sucesso, porque hoje está consolidado, e é daqui da Paraíba, esse movimento nasceu da Paraíba. E quero ressaltar aqui a todos a minha alegria de poder fazer essa homenagem, esse registro em vida ainda, porque governador João Azevedo, o senador é de Campina, e essa ação está sendo em Campina, Guilherme, está sendo em Campina, e prestigiando um homem que fez no momento que precisavam os municípios, não só da Paraíba, da pequena Paraíba sofrida, mas de todo o Brasil, porque se Bom Jesus, se Pedra Branca, se Sobrado, se lá em Michele, lá em Pedro Regis, recebe 1%, São Paulo também está recebendo 1%, mas nasceu aqui na Paraíba, nasceu do senador, e hoje é mais do que justo fazer essa homenagem, para que a gente faça a condição de registrar e agradecer. Fica aqui meus agradecimentos, fica aqui o meu abraço a todos os prefeitos. Eu quero abraçar todos os prefeitos na pessoa do prefeito Nabor Vanderlei, o prefeito de Patos, meu amigo. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui na pessoa dele, como também quero agradecer a todas as prefeitas que estão aqui presentes, prefeitas que na sua condição de luta, de fazer o melhor pela sua cidade, que são 54 prefeitas eleitas pelo nosso estado da Paraíba, e aqui eu quero que todas as prefeitas se sintam abraçadas na pessoa da prefeita Nete de Emas, que sintam abraçadas, e vamos começar nosso Confep, vamos começar nossas homenagens, porque queremos fazer com que essa condição de municipalismo se torne cada dia mais forte. E o municipalismo da Paraíba, ele representa a nível nacional, prefeita Eliane. Nós temos uma representação quanto FAMUP, quanto federação e quanto municipalismo. A gente dá aula aqui na Paraíba. É como o governador João Azevedo, ele dá aula de governo. Portanto, os prefeitos também dão aula de municipalismo. Agora vamos chamar e convidar aqui, vai passar um vídeo aqui de homenagem, não é isso? Para o senador Raimundo Lira, e eu quero depois convidar o prefeito de Ricardo, prefeito de Princesa Isabel, o prefeito Ricardo Pereira, que teve participação ativa nesse encontro com o senador e com essa dedicação que a gente teve a condição de ter 1%. Há trajetórias que se confundem com a própria história da nossa democracia. De Cajazeiras para o Brasil, Raimundo Lira ajudou a escrever a nossa Constituição. Em momentos de incerteza nacional, o Brasil buscou o seu equilíbrio. Com serenidade e firmeza, ele conduziu o Senado com a ética de quem coloca o país acima de tudo. Economista por formação, realizador por vocação. Das águas da transposição aos trilhos e estradas que cortam nosso solo, sua digital está em cada conquista estruturante. Mas foi na Praça do Meio do Mundo que o senador ouviu o coração dos municípios. Ali, a luta pelo 1% do FPM virou lei, devolvendo fôlego e esperança às nossas prefeituras. Raimundo Lira, o homem dos grandes diálogos, o senador dos resultados, o eterno aliado de quem governa perto do povo. Uma salva de palmas para o nosso senador.
Registrar também aqui a presença do deputado federal Wilson Santiago, acho que o senhor não já falei, ao deputado estadual João Gonçalves, ao deputado estadual Wilson Santiago, secretário e deputado filho, deputado estadual, ao ex-prefeito de Conceição e deputado federal, esqueci o nome de Nilson, que está aqui presente, Fred, e demais deputados que se fazem presente, para que a gente, dentro dessa festa maravilhosa, essa festa do municipalismo, a gente tenha aí melhorias para nossos municípios. Bora lá? Uma informação que o presidente da FAMUP não podia ter trazido aqui à tribuna, porque não era do seu conhecimento ainda, mas para a surpresa dele, essa comenda recebe o nome do senhor Nelson Coelho, o pai do presidente Jorge Coelho, através da qual se presta homenagem justa a todos que conseguem promover relevantes serviços ao municipalismo paraibano e nacional. Hoje temos o primeiro homenageado, ex-senador Raimundo Lira, com a comenda que recebe o nome de Nelson Coelho, o pai do presidente Jorge Coelho. Convidamos o senador Raimundo Lira, homenageado desta noite, para fazer uso da palavra. Pessoal, eu esqueci aqui de falar uma pessoa muito importante, que teve também contribuição para nossas ações e parcerias, que é a Fermune, aqui representado pelo prefeito de Acari, Fernando Bezerra, que representa o prefeito lá e o presidente Zé Augusto, lá o prefeito de Porto Alegre. Portanto, Fernando, muito obrigado pela tua presença e teremos essa parceria sempre entre federações. Declaro oficialmente aberto o terceiro CONFEP, Congresso Feira de Oportunidade para Municípios do Estado da Paraíba. Viva o municipalismo! Viva a Paraíba! Convidamos o homenageado senador Raimundo Lira. Boa noite, prefeitos e prefeitas da Paraíba. Senhor governador João Azevedo, aproveito para agradecer a Vossa Excelência este monumento que é o Centro de Convenções de Campina Grande. Deputado Hugo Mota, esse jovem presidente da Câmara dos Deputados e meu amigo de muitos anos. Lucas Ribeiro, jovem vice-governador e com certeza dará continuidade à obra do governador João Azevedo. Deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Deputado Wilson Santiago, deputado federal. Presidente da FAMUP, meu amigo, meu querido Jorge Coelho, que muito gentilmente
me dá essa condecoração, e muito especial por ser em nome do seu pai, Nelson Coelho, esse escritor, esse poeta, esse jornalista, que eu tinha uma profunda admiração por ele. Alcindor Vilarim, vice-prefeito de Campina Grande, meu amigo. Prefeito Nabor Vanderlei, em nome do qual homenageio todos os prefeitos da Paraíba. Ex-prefeito Ricardo Pereira. Por que Ricardo Pereira, junto com o presidente Jorge Viana, ou melhor, Jorge Coelho, me entregou essa condecoração? Porque foi o prefeito Ricardo Pereira que sugeriu essa emenda constitucional. Quando eu recebi a visita dos prefeitos, eles lamentavam a arrecadação baixa do mês de setembro. E Ricardo Pereira me disse: eu tenho uma solução para esse problema, que é uma PEC em que dá 1% a todos os municípios, dá, enfim, aos municípios do Brasil e da Paraíba uma 13ª cota, usando essa palavra mais antiga, né? Ou 13º mês das prefeituras. E quero também homenagear todos os membros dessa mesa, em nome do qual eu recordo aqui o nome de Fred Quiroga, homenageando todos os componentes aqui da mesa. A emenda constitucional número 112 de 21, que instituiu o adicional de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, gera um impacto fiscal relevante para os municípios da Paraíba, com estimativa anual de aproximadamente R$ 253.800.000, distribuído entre os 223 municípios do Estado. Em termos médios, cada município paraibano passa a receber cerca de R$ 1.130.000. Isso considerando os menores municípios, porque João Pessoa recebeu R$ 33.800.000 e Campina Grande R$ 5.400.000. Esse incremento se insere em um contexto nacional de ampliação de cerca de 7,8 bilhões anuais, com base em critérios de repartição definidos pelo Tribunal de Contas da União. Isso é uma coisa que ficou permanente, esse 13º para todos os municípios. Sob a ótica orçamentária, o principal efeito positivo desse esforço está na ampliação da previsibilidade e autonomia financeira dos municípios, sobretudo de menor porte, que são mais dependentes de transferências constitucionais. A distribuição proporcional favorece uma maior equidade fiscal, reduzindo assimetrias regionais e permitindo que municípios com menor capacidade arrecadatória tenham condições de ampliar investimentos em políticas públicas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Na análise regional, o impacto evidencia ganhos expressivos, especialmente no sertão paraibano, de onde eu me origino. Eu nasci na cidade de Cajazeiras, e que concentra aproximadamente 98 milhões anuais do adicional, sendo a região mais beneficiada da Paraíba. Na região agreste, com cerca de 60 milhões anuais, e o litoral com 55 milhões, os impactos positivos se concentram no fortalecimento de polos urbanos intermediários e regiões metropolitanas,
como João Pessoa e Campina Grande. Por fim, considerando uma projeção de longo prazo, o adicional do FPM pode representar cerca de 1 bilhão em 5 anos e 2,5 bilhões em 10 anos para a Paraíba, configurando um instrumento relevante de planejamento fiscal. Aqui eu vou dar os valores de 10 municípios da Paraíba. João Pessoa, 33.800. Campinas, 7.649. Santa Rita, 7.572. Cabedelo, 2.667. Guarabira, 2.418. Patos, 3.517. Pombal, 1.758. Souza, 2.667. Cajazeiras, 2.418. E Princesa Isabel, 1.318.000 reais. Essa emenda constitucional que eu apresentei no Senado em 2017, por inspiração do prefeito Ricardo Pereira, foi aprovado por unanimidade. Até hoje foi a única emenda aprovada por unanimidade no Senado Federal, em 2 votações. Chegou à Câmara e recebeu o número 391.217. Era para ter sido aprovada em 2018. Foi aprovada somente em 2021. Eu falei com o presidente, o deputado César Maia, o deputado Rodrigo Maia, 3 vezes. Só foi aprovada quando o deputado Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara. Por esse atraso, a Paraíba perdeu 750 milhões e o Brasil perdeu mais de 16 bilhões de reais. E aqui, para terminar as minhas palavras, quero agradecer especialmente, mais uma vez, ao presidente Jorge ao presidente da FAMUP, Jorge Coelho, por essa iniciativa. Uma iniciativa que agradou muito ao meu coração, porque eu já recebi essa condecoração da Confederação Nacional em Brasília, mas receber na Paraíba, especialmente em Campina Grande, porque tudo que eu sou, que consegui, foi alavancada pela cidade de Campina Grande, a cidade onde eu me casei com minha esposa gitana e onde eu tive os meus 4 filhos, Rodolfo, Isabela, Eduardo e Rogério. E como compensação a Campina Grande, estou transformando a minha casa de Campina Grande num memorial, em meu nome e de minha esposa gitana, e mais, colocando no local uma grande garagem de carros antigos, que será indiscutivelmente uma das melhores do Nordeste brasileiro. E apenas para dar um exemplo, um vídeo que foi feito de um veículo da minha garagem, 147 Fiat 85, 0 quilômetro. Ele viralizou e foi acessado por 8.700.000 pessoas pelo Instagram e mais de 10 milhões
de pessoas pelo Twitter. E mais ainda, foi retransmitida pela Globo, pelo Auto Esporte, pelo UOL e por centenas de blogs dos municípios da Paraíba. Portanto, foi uma forma de promover Campina Grande no cenário nacional. E para concluir as minhas palavras, gostaria de relembrar aqui do compositor Zé Dantas, em música cantada e lançada por Luiz Gonzaga em setembro de 1953, no Baião, Vozes do Sertão. Foi amplamente elogiada pelos intelectuais da época. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola ao homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Muito obrigado. Convidamos, nesse instante, senhoras e senhores, o secretário executivo da FAMUP, Pedro Dantas, e também a senhora Veridiane Baidec, para um anúncio dos mais importantes nessa noite de hoje. O futuro das cidades está em transformação e os líderes precisam estar prontos. Smart Cities Park, o maior evento municipalista de inovação e tecnologia, o encontro essencial para a gestão pública. Depois de revolucionar o Sul, o Smart Cities Park chega pela primeira vez ao Nordeste. A nova Casa da Inovação é Campina Grande, Paraíba, polo de desenvolvimento tecnológico e educação superior do país. O evento acontece em junho, em meio ao maior São João do mundo. Conecte-se ao futuro da gestão e viva a maior festa do planeta. Inovação e a autêntica cultura nordestina esperam por você. A Paraíba te recebe de braços abertos. Smart Cities Park, 10, 11 e 12 de junho. Campina Grande, Paraíba. Construa o futuro das cidades conosco. Esse é mais um desafio da nossa federação e contamos mais uma vez com a presença de todos vocês, prefeitos, prefeitas e secretários, e, na verdade, trazendo para Campina Grande um evento grandioso de tecnologia e desenvolvimento. Então, aguardamos vocês, muito obrigado a todos na mesa e esperamos vocês em junho, nesse mesmo local, para fazer outra festa bonita. Em nome de Jesus. Convidamos, nesse momento, para o uso da palavra, representante da Caixa Econômica Federal, senhor Martoni Sobral. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, minhas desculpas aqui pela informalidade dos trajes. Eu estou chegando diretamente da operação ali e vim dessa forma mesmo cumprimentar aqui o governador João Azevedo, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, os técnicos, secretários, pessoas que nós atendemos todos os dias no nosso ambiente. Cumprimentar o presidente da FAMUP, Jorge Coelho, em nome de quem agradeço demais a parceria de participar desse momento. Dizer que eu represento aqui o único banco feminino do Brasil, a Caixa Econômica Federal,
e, dessa forma, um cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Dizer que, quando vocês dominarem o mundo, ele vai ser muito melhor do que é hoje. A gente torce por isso. Bom, e assim, dizer que é uma grande honra para a gente participar desse evento, patrocinar, estar ao lado de todos vocês. Estando ao lado da FAMUP, a gente está ao lado dos municípios que são a razão de ser do nosso trabalho, uma superintendência de interior, como é a nossa superintendência Campina Grande. Comentar aqui rapidamente, né, que é nosso papel fazer as transferências dos recursos através do OGU, isso é nosso dia a dia. Habitação social, serviços mais tradicionais são esses que eu citei agora, mas também parcerias público-privadas, que a gente assinou esse ano, e aqui quero citar em especial, que assinamos 4 parcerias público-privadas de iluminação pública, algo extremamente disruptivo e em direção à sustentabilidade. Assinamos com Campina Grande, assinamos com Patos, tivemos a oportunidade de assinar ali com o prefeito Nabu, assinamos com Cajazeiras, né? E assinamos com Souza. Então, é algo que a gente tem feito mais recentemente, e a Caixa acabou se tornando o maior estruturador de parcerias público-privadas do Brasil, de longe, né? E continuamos trabalhando nisso. Faremos muitas coisas ainda com relação a isso. E, assim, citar que, enquanto a gente tem atividades extremamente disruptivas como essas, também estamos no dia a dia, por exemplo, assinando contratos do PAC com os municípios, aí, entregando obras de creches e escolas do FNDE, ao mesmo tempo, pagamento de benefícios com municípios muito pequenos. Vou citar aqui o exemplo de Junco do Siridó. Fizemos recentemente, trazer aqui como exemplo, a entrega do Minha Casa Minha Vida Rural, lá em Aparecida, agora no fim de semana, e, assim, nesse sentido, contratamos mais de 600 milhões de reais em Minha Casa Minha Vida durante o ano passado, o ano de 2025. Né? E, por fim, dizer que eu estou aqui, represento uma equipe, né, que está aqui comigo, e que estaremos amanhã e sexta-feira com essa mesma disposição de prestar o serviço aos municípios daqui do interior da Paraíba, aqui do estado da Paraíba, e estaremos à disposição de vocês lá no nosso estande amanhã e sexta-feira. Muito obrigado a todos, boa noite. Ouviremos, neste momento, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Vilarim. Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar cumprimentando inicialmente o meu amigo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados federais. Cumprimentar em nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino, os demais deputados estaduais. Cumprimentar o governador do Estado, João Azevedo, o vice-governador Lucas Ribeiro. Em nome do meu amigo, prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, cumprimentar os demais gestores e gestoras aqui presentes. E em nome de uma amiga muito especial, Lídia Moura, cumprimentar as mulheres aqui presentes. Estou aqui hoje nessa honrosa missão, representando a cidade de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima, que está em Curitiba, numa missão na Frente Nacional dos Prefeitos, e que o presidente Hugo Mota hoje, ontem, na verdade, ele foi eleito como vice-presidente de Relações Institucionais junto ao Congresso, em Brasília.
creio que isso é um espaço importantíssimo, não só para Campinas, mas para Paraíba e para todo o Nordeste. Mas, presidente George, quero parabenizá-lo, não só pelo evento, mas também, me permitam, pela homenagem a esse grande homem público, que é o senador Raimundo Lira. Amigo pessoal do meu pai, e me permita, senador, dizer que eu herdei dele a admiração e o respeito pelo senhor. E o trabalho que o senhor desenvolveu em favor dos municípios do Brasil, pode ter a certeza que é e será reconhecido eternamente. Em nome de Campina Grande, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. O evento é um grande evento, está belíssimo. E quero convidar, claro, que vocês visitem o estande do município de Campina Grande para um ponto muito importante desse encontro, que é a troca de experiências. Então, minha gente, aproveitem esse encontro. De fato, a FAMUP está de parabéns, meu amigo André Gomes. E Campina Grande sempre de braços abertos para recebê-los. Um abraço, boa noite e muito obrigado. Agora, senhoras e senhores, pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. É um prazer e uma alegria para mim estar aqui, vivendo esse momento tão importante para o movimento municipalista. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de todos nós estarmos vivos, presenciando e aprendendo aqui cada vez mais com a nossa FAMUP, que faz questão de incentivar os prefeitos e as prefeitas para que possam se unir, juntar forças, para que cada vez mais possamos ter municípios fortes, com finanças equilibradas, podendo atender às demandas municipais. Que cada um de vocês se conscientizem disso. É preciso unir forças, é preciso compreender que nesse país nada se consegue sem luta. É através da luta, da união e da força de todos nós que a gente consegue vencer os preconceitos e as barreiras que o povo do Sul sempre impõe a nós nordestinos. Desta forma, eu quero parabenizar o governador João Azevedo, que faz um governo que é referência não só na Paraíba, mas para o Brasil. Governador João, enquanto paraibano, eu quero já lhe agradecer. Você está com os dias contados, né? Já está com o vencimento para o dia 2, mas fique certo que nós haveremos de agradecer muito tudo aquilo que você fez por uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Quero cumprimentar o meu amigo Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, paraibano como nós. E por ser paraibano, é bom que vocês coloquem isso na cabeça. Por ser paraibano, por ser nordestino, é tão criticado, com críticas injustas, somente por fato de ser paraibano e nordestino também. É importante que vocês tenham consciência de que lá, para as bandas de Brasília, os burocratas de Brasília, só existe um mundo para ele. O mundo Brasil, para ele, só existe 2 estados, Sul e Sudeste. O resto é o resto. E o Hugo Mota, vencendo as tradições, chega como paraibano à presidência da Câmara. E está pagando um preço alto por ser paraibano e ser nordestino. E ele precisa do nosso apoio e vamos dar a ele esse apoio para que ele possa continuar representando a nossa Paraíba. Comentar o vice-governador Lucas Ribeiro, que vai ter o privilégio e o prazer de suceder o governador João Azevedo.
Que Deus lhe ilumine, Lucas, que você possa dar o seu melhor para continuar a Paraíba com esse mesmo destaque regional e nacional. Eu só vejo uma dificuldade para Lucas. É ele querer mexer nos secretários do governo e vai ter muita dificuldade, porque cada sujeito que está lá, senador Lira, é um Messi e um Pelé. Não está nem Neymar, porque nem é meio cafajeste. Está só Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo. Cada secretaria tem um Messi, tem um Cristiano Ronaldo, né? E é muito difícil ele tentar conseguir mexer nessa equipe de governo, porque é um governo testado, aprovado e que trouxe e dá resultados permanentes à Paraíba e aos paraibanos. Cumprimentar os deputados federais. Senador Raimundo, e mais com o dinheiro que ele tem, é que não vai perder esse título nunca. Senador Raimundo Lira, municipalista, homem forte, foi decisivo naquela emenda que todo mundo recebe, né? Recebe 1%, 2 vezes no ano. Será que todos os prefeitos sabiam que foi a luta de Raimundo Lira? Quem não soube ficou sabendo hoje, né? É graças a Raimundo Lira, o senador Raimundo Lira, que sai em setembro e dezembro, chega uma cota extra de FPM para os prefeitos e prefeitas da Paraíba e do Brasil também. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso senador Raimundo Lira. Cumprimentar o nosso Hilário Marques. Tem um monte de gente aqui do governo federal. Eu vou cumprimentar todo mundo aqui na pessoa do nosso Hilário Marques, que representa o melhor e o maior governo do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Outro dia um repórter perguntou a mim: por que você defende tanto Lula? Eu disse: companheiro, eu sou nordestino. E para a gente votar em alguém, a gente passa uma procuração. Para alguém me representar, tem que conhecer a minha geografia, tem que conhecer a minha realidade, tem que conhecer os meus pleitos, as minhas vontades. E quem desses pré-candidatos conhece a nossa realidade? Só temos um, que é outro nordestino igual a gente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nós estamos cansados de eleger, senador Lira, de eleger o povo do Sul. Dos 39% do Brasil, 35% foram do Sul e do Sudeste. E esse povo, quando ganharam, só investia dinheiro no Sul e no Sudeste. E se eu fosse presidente também, eu só ia investir mais dinheiro na Paraíba, depois no Nordeste, depois no Brasil, não é assim? Então a verdade é essa. Quando a gente elege gente do Sul, a gente está contrariando os nossos interesses. Porque quem tem compromisso com a gente é gente da gente que conhece a nossa realidade. Por isso que eu sou Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar o nosso procurador geral de Justiça, subprocurador Luiz Nicodemos, que está aqui presente também. O Claudivan do TCU. Rapaz, tem tanta gente do governo aqui que eu vou pulando. Já cumprimentei tudo em nome de Hilário. O Alcindor Vilarinho, vou comentar você não como vice-prefeito, mas como filho do nosso promotor Vilarinho, que foi meu amigo, no tempo que eu era funcionário do Banco do Brasil lá em Buqueirão. Tive o privilégio de trabalhar, de atender ele era fazendeiro lá naquela região. Comentar os vereadores Valéria, a Jô que está com vontade de ser deputada e vai ser, pela embalagem aí vai ser deputada. Cumprimentar o nosso Fred, mas Fred está importante agora, superintendente regional da Codevas Paraíba. Parabéns, Fred, belíssimo trabalho na Codevas. Cumprimentar Eduardo Tabosa, da Confederação dos Municípios, o cidadão da Caixa Econômica, o cidadão do Banco do Nordeste. Esse é um setor muito forte, esse setor financeiro desse país, sabe? É quem manda nesse país, esse povo, sabia? Não tem sentido um país como o Brasil continuar com um juro de 15%, isso é uma vergonha nacional. A gente tem que fazer uma zoada enquanto população, enquanto povo, para acabar com essa presepada, essa safadeza, né, de sempre privilegiar o setor financeiro desse país.
15% de juros. Isso é um assalto contra a economia popular e contra o povo do Brasil também. Vamos acabar com essa farra dos banqueiros do Brasil, que cada vez mais tomam o dinheiro da economia popular em benefício de uma minoria. Isso é um absurdo contra os interesses populares do nosso povo. Cumprimentar também o Guilherme, que é meu vizinho também de edifício, né, que representa a Federação das Indústrias, o Fernando Bezerra, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, é outro sofredor também. Cumprimentar o nosso prefeito Nabor, municipalista, um grande prefeito Nabor, que também é pré-candidato a senador, que merece todo o nosso reconhecimento, é outro guerreiro. Quem está feliz da vida é o Jacob ali, ó, o vice-prefeito de Patos. Levanta aí, Jacob, levanta aí, o povo te conhecer. Nesse dia vai pegar na caneta de Patos, ó, está todo feliz. E por último, George, parabéns, George, que você continue firme e forte nesse movimento municipalista, porque o povo não mora no Estado, o povo não mora no Brasil, o povo mora onde? Nos municípios. E o povo, quando quer uma demanda, o povo, quando quer resolver uma coisa, não vai ligar para o governador, nem vai ligar para Lula, não. O povo vai ligar para quem? Ou para um vereador, ou para uma vereadora, ou para o prefeito, ou para a prefeita, não é assim? Então nós precisamos fortalecer os municípios, para que cada vez mais os prefeitos e as prefeitas tenham condições de atender às demandas municipais. Não é por aí, minha gente? Então vamos juntos, cada um de nós dando o nosso melhor, para que possamos juntos fazer uma Paraíba, um Brasil cada vez melhor e mais justo para todos. Vamos para a luta! Convidamos, nesse momento, senhoras e senhores, a fazer uso da palavra, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota. Muito boa noite a todos os presentes. Conversava ali com o governador João Azevedo, entre uma fala e outra, e dizia do adiantar da hora. O evento estava marcado para 16h30, são quase 20 horas. Eu vou pedir licença à nominata já citada para considerar todos citados, registrados aqui, cada um com a sua importância para esse evento tão grande. E gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do governador João Azevedo e do presidente da FAMUP, George Coelho, em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes. Começar, meus amigos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários de Estado, colaboradores dos municípios aqui presentes, primeiramente comemorando esse terceiro CONFEP. Esse congresso ele tem uma importância muito grande para fortalecer o nosso movimento municipalista. Eu estou em Brasília, concluindo o meu 4º mandato de deputado federal pela Paraíba, e ao lado de companheiros que estão aqui presentes, mais experientes até, com mais mandatos, sabem todos a importância da mobilização dos gestores para as grandes vitórias que os municípios paraibanos e brasileiros tiveram nos últimos anos no Congresso Nacional. Isso se deu graças à organização do movimento municipalista. E falando mais precisamente sobre o trabalho da CNM, da Frente Nacional dos Prefeitos, e aqui no Estado, pelo brilhante trabalho realizado pela FAMUP, de assistência, de mobilização, de organização, para que todos os gestores da Paraíba tenham um acompanhamento em tempo real dos assuntos que estão sendo debatidos lá em Brasília, que interferem no final do dia, na economia, no dia a dia dos municípios paraibanos. E esse CONFEP vem justamente
para que pautas aqui sejam traçadas, para que prioridades possam ser elegidas e para que experiências possam ser trocadas, visando justamente, cada vez mais, fortalecer o movimento municipalista do nosso país. Quando o presidente Adriano aqui diz que a vida das pessoas está nas cidades, é porque não adianta discutirmos a política macro do Brasil se não tivermos a capacidade e a sensibilidade de entender que muitas das vezes um projeto que pautamos lá em Brasília pode comprometer negativamente o dia a dia do gestor, quando ele perde uma receita, quando ele compromete uma obra, quando ele deixa de poder exercer a sua responsabilidade para com os serviços públicos. E ao longo desse período, nós podemos aqui dizer que a bancada da Paraíba atuou sempre de maneira firme para defender os interesses dos municípios paraibanos. Foram muitas vitórias e eu gostaria de maneira muito especial de homenagear esse grande senador da Paraíba, o senador Raimundo Lira, que foi o grande responsável por uma dessas grandes vitórias que foi aprovada lá em 2017 e que até hoje, senador, ajuda os municípios do nosso estado, os municípios brasileiros, com a PEC que nós aprovamos do 1%. A homenagem hoje feita pela FAMUP ao senhor nada mais é do que se fazer justiça para com o paraibano que nos orgulhou em todos os cargos que ocupou. A sua trajetória de vida, o seu olhar empresarial, o seu amor pela Paraíba, são exemplos para todos nós que estamos na vida pública. E receba aqui não só uma homenagem da Federação dos Municípios do nosso estado, mas recebam um reconhecimento mais abrangente dos poderes constituídos, das pessoas que lhe admiram, conhecem a sua trajetória e sabem do papel que o senhor cumpriu e cumpre na política do nosso estado. Quero aqui dizer que à época acompanhamos e ali pedi ao prefeito Ricardo Pereira, ao ex-prefeito Ricardo Pereira de Princesa Isabel, para me trazer a época em que nós aprovamos a PEC. Foi a PEC 29 de 2017, que se tornou a emenda constitucional 112 de 2021 e que desde o ano de 2021 começou rendendo 0,25%, no ano de 2022, 0,5%, no ano de 2023, 0,75%. E desde o ano de 2024, nós temos 1% pagos aos municípios paraibanos e brasileiros no mês de setembro, graças a essa PEC que foi aprovada por autoria do senador Raimundo Lira. Além disso, é importante aqui, George, gestores aqui presentes, registrar que recentemente tivemos também algumas vitórias que ajudaram aos nossos municípios. Aprovamos recentemente a PEC 66, uma PEC que possibilitou a renegociação dos débitos previdenciários dos municípios brasileiros, bem como o pagamento dos precatórios. Isso deu aos nossos municípios a condição de reduzir o preço o valor das parcelas, reduzir o que estava sendo pago todos os meses para o INSS, para a Previdência Federal, trazendo um alívio financeiro para os gestores num momento muito importante. Também limitando o percentual da receita corrente líquida para pagar os precatórios, porque os gestores que estão aqui presentes sabem que vinham as decisões judiciais e os bloqueios chegavam às contas dos prefeitos e prefeitas, às contas dos municípios de maneira intempestiva, muitas das vezes comprometendo todo o planejamento financeiro do município do ente federado. Temos ainda muitos desafios. Conversava ali com o presidente George e perguntava ao governador João Azevedo. Nós aprovamos com muita justiça um projeto enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, que trouxe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 total e parcial para quem ganha até R$7.350. Um projeto muito importante, que a partir deste ano já entra em vigor, mas ele pode trazer uma perda de arrecadação para os estados e municípios brasileiros, e nós vamos estar atentos, George, para poder garantir na Câmara dos Deputados
enquanto presidente da Câmara, que os municípios não sejam prejudicados e não tenhamos as receitas comprometidas com esses programas aprovados. Precisamos rever de onde vamos tirar, porque é importante sim isentar quem ganha até R$5.000 do seu imposto de renda, mas não é justo comprometer a saúde financeira dos municípios que têm obrigações, têm que pagar os seus funcionários, têm que fazer saúde, têm que fazer educação, têm que fazer limpeza urbana, têm que manter a cidade iluminada, têm que manter os fornecedores em dia, têm que manter a população bem cuidada. Então é dessa forma que nós vamos estar sempre à disposição para poder tratar dos temas dos interesses dos municípios paraibanos, dos municípios brasileiros. Encerro a minha fala dizendo que tenho, de maneira reiterada, defendido a prerrogativa dos parlamentares de indicarem emendas ao orçamento da União. Há uma grande mobilização nacional para se mudar a realidade que hoje nós temos. Que nós temos hoje, na autonomia do Congresso, na impositividade das emendas, a condição de ajudar os municípios naquilo que é essencial. Eu duvido que qualquer prefeito ou prefeita hoje do Brasil tenha condições de manter o seu município funcionando sem as emendas dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais. Tenho defendido que essas emendas chegam em sua grande maioria para garantir saúde de qualidade, para garantir procedimentos que muitas das vezes não são realizados nos menores municípios e que aquilo que vem todos os meses para ser gasto em saúde não é suficiente para garantir o que a nossa população precisa. Nós vamos continuar defendendo que o Congresso tenha esse protagonismo, que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal possa sim participar da indicação de uma parte do bolo arrecadatório para chegar onde as políticas públicas do governo federal não conseguem chegar, porque por mais que se esforcem, os técnicos dos ministérios, eles não estão nas estradas, não estão nos finais de semana, andando como os deputados e deputadas estão, conhecendo a realidade, recebendo os prefeitos, recebendo vereadores, recebendo secretários, para levar recursos para os lugares mais distantes desse Brasil. Porque é assim que se faz política pública, é assim que a gente melhora a vida do povo, e é para isso que o povo confia em nós, a condição de estarmos ocupando cargos públicos a cada eleição. Termino aqui parabenizando a todos que organizaram o terceiro CONFEP, na certeza de que esse evento crescerá ainda mais, esse evento mobilizará ainda mais, porque aqui nós temos uma grande reunião, primeiramente de pessoas que amam a Paraíba, que querem o bem dos nossos municípios, e com mobilização, decisão política, força de vontade, nós vamos construindo uma Paraíba cada vez melhor, uma Paraíba mais justa para todos os paraibanos e paraibanas. Termino ainda, governador, dizendo, e aqui se falou muito em despedida, dizendo que a Paraíba vive o seu melhor momento. Eu aproveito aqui, na frente de todos esses gestores que tiveram a oportunidade de conviver com o senhor ao longo desses 8 anos, com o senhor à frente do governo do Estado, dizer que a Paraíba foi muito feliz quando lhe escolheu governador por 2 vezes. Hoje nós vivemos o nosso melhor momento. A Paraíba tem investimentos em todos os 4 cantos do Estado. A Paraíba nunca fez tantos convênios com prefeitos e prefeitas como o senhor realizou. E é justamente para estender esse período de crescimento, de progresso, de desenvolvimento, que nós vamos arregaçar as mangas, porque é ano de eleição, para defender o que é o melhor para o Estado da Paraíba. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Encerrando a sequência de pronunciamentos, senhoras e senhores, convidamos Sua Excelência, Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Lins Filho. Muito boa noite a todos, boa noite a todas.
dizer da nossa alegria de participar mais uma vez de um encontro tão importante, em que, na verdade, muito mais do que um encontro, muito mais do que um congresso, esse congraçamento que existe entre os prefeitos e prefeitas do nosso estado, essa troca de experiência tão importante que acontece num evento como esse, por si só, já seria de extrema importância. Mas a gente sabe que um congresso como esse vai muito além, vai muito além. O fato de termos aqui e muitas instituições que têm uma relação diária com os municípios, como os bancos financiadores, como as empresas prestadoras de serviços para as prefeituras, e tudo isso permite que num encontro como esse, muitas pendências, às vezes pequenas pendências que acontecem dentro do município, sejam resolvidas da melhor maneira possível. Então eu quero parabenizar mais uma vez aqui a FAMUP, na pessoa de Jorge Coelho, dizer, Jorge, você está de parabéns, parabéns pela organização, por tudo que a FAMUP faz, como órgão de representação de todos os municípios, e parabenizar também pela escolha da homenagem extremamente justa ao senador Raimundo Lira. A Paraíba lhe deve muita coisa, senador. O senhor dedicou a sua vida a exatamente o municipalismo. Nós somos um governo que acreditamos verdadeiramente, como as pessoas vivem no município, de que é preciso apoiar cada vez mais os municípios. Nós somos um governo e cada prefeito aqui presente sabe dessa relação direta, não só naquilo que se refere a políticas públicas executadas pelo próprio Estado, mas principalmente nas políticas públicas que nós chegamos a cada município através de convênios, através da transferência de recursos. Na Paraíba, anualmente, se transfere do governo do Estado para municípios praticamente 450 milhões de reais por ano para a realização de muitas vezes, e é preciso entender a agilidade que se tem quando se faz a distribuição dos recursos do que é a concentração no próprio governo para executar. Várias políticas públicas que nós implementamos é prova disso. Nós construímos, estamos aí, algumas finalizando construção, mas, por exemplo, a Paraíba nós identificamos que havia uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de creches. E aí conveniamos com todos os municípios, 213 creches, para que os municípios pudessem rapidamente implementar essas obras. E dessa forma, com escolas, com ginásios, com praças, enfim, com uma infinidade de pleitos que foram apresentados, esse Estado teve, pela sua condição fiscal, pela sua condição de gestão fiscal, ter uma capacidade de investimento, eu diria, muito grande. E isso permitiu que a gente fizesse tanto em parceria com os municípios. Eu estive segunda-feira agora em Brasília e fui lá receber em nome dos professores e professoras desse Estado, principalmente das redes municipais de ensino, um prêmio que a Paraíba recebeu, o selo ouro da educação na alfabetização. Talvez as pessoas imaginem que isso é apenas mais uma comenda, mais um reconhecimento. Mas é fundamental entender o que verdadeiramente representa isso. Essa conquista não é do governo do Estado. Essa conquista, mesmo o governo do Estado tendo apoiado os 223 municípios, com recursos, com formação de professores, mas foi cada professor, cada professora, dentro de sala de aula, lá na ponta, nos municípios, que fez com que a Paraíba batesse a meta que o Ministério da Educação estabeleceu para 2027, nós batemos em 2025. A meta nacional para que nós tivéssemos um índice de alfabetização para esse ano de 25, era 65% das nossas crianças alfabetizadas até 7 anos. E nós fomos lá para Brasília para receber uma comenda das mãos do nosso querido presidente Lula, uma comenda que o Estado da Paraíba chegou a 71%.
E volto a dizer, isso é uma conquista de vocês, não é uma conquista do Estado. É uma conquista de cada professor e de cada professora e de cada prefeito e prefeita que entendeu claramente que a mudança que vai acontecer na vida dessas crianças será gigante. Todo mundo sabe que uma criança alfabetizada até os 7 anos de idade tem um ganho extraordinário na aprendizado nos anos seguintes. Isso, volto a dizer, foram os prefeitos e prefeitas que foram para dentro, literalmente, de uma política que eu considero mãe de todas as políticas. Agora, é preciso entender que a gente tem conquistar um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, às vezes é um esforço concentrado. Difícil é permanecer no topo. E o que nós queremos e pedimos a cada prefeito é que não abra mão disso. Este ano, dos 223 municípios da Paraíba, 200 foram contemplados. 200 foram contemplados. 101 com o selo ouro, 90 com o selo prata e 9 com o selo bronze. 200. Eu espero que no próximo ano, e aí graças a um trabalho coordenado pelo secretário Wilson Filho, junto na Secretaria de Educação do Estado, um grande trabalho, Wilson, parabéns. Nós chegamos a 200 municípios. Eu gostaria que no próximo ano a gente tivesse os 223 municípios atingindo esses números. E o que é mais engraçado é que tivemos municípios que atingiram níveis de 90%, mas que não se inscreveram nessa avaliação. Não é justo com os alunos dos seus municípios. Então, se algum prefeito deixou de se inscrever, não faça isso, inscreva. Escreva. É a responsabilidade que nós temos que ter com o futuro desse Estado. E a educação é quem vai permitir que a gente realize isso. Mas eu quero, rapidamente, aqui, aproveitar para agradecer a esse momento. Como o nosso querido presidente da Assembleia disse, eu estou com os dias contados. Ainda bem que é com os dias contados no mandato, né, presidente? Eu fiquei preocupado ali se eu estava com algum problema de saúde. Estou não. Está tudo certo, está tudo tranquilo. E eu olhei para o Wilson Filho também está com os dias contados, né, Wilson? E eu fiquei pensando, eu digo, não. A sensação que me move nesse momento, pode ter certeza absoluta, é de muita tranquilidade. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu estou em paz comigo mesmo diante de tudo que a gente conseguiu realizar nesse Estado. Essa semana, num evento que nós estávamos realizando, são muitos eventos nesses últimos dias, um jornalista me apresentou uma foto do dia 1º de janeiro de 2019, quando eu assumi o governo. Eu tinha até cabelo preto ainda. Então ele me apresentou lá a foto e disse, governador, o que é que o senhor sente hoje, tantos anos depois? E, na verdade, eu não parei ainda para pensar isso. Mas eu disse, olha, com certeza absoluta, a minha sensação é de missão cumprida. Não é a sensação de quem tudo fez. Claro que não, longe disso. Tem muita coisa para fazer. Aliás, se não tivesse nada mais para fazer, Lucas não precisaria ser governador e vai ser governador desse Estado. Mas o que me dá muita tranquilidade é que poucas vezes nesse Estado se teve uma transição de governo tão tranquila quanto essa que nós estamos passando. É um momento em que o Estado está muito bem. Inclusive aqui a organização do evento tinha sugerido que eu fizesse uma palestra no final. E eu disse, não vou fazer jamais uma palestra agora. A gente vai conversar um pouco sobre as conquistas que não foram pessoais, que não foram individuais, mas coletivas desse Estado. E quando a gente olha, e normalmente eu digo isso, quando a gente se olha no espelho, a gente tem mania de se achar mais bonito do que a gente é. É por isso que eu não gosto de autoavaliação. Deixa os outros avaliar o governo. Então, quando o CLP lá de São Paulo diz que o Estado da Paraíba é o Estado mais competitivo do Nordeste, é o CLP que está dizendo.
Quando o Índice de Progresso Social diz que nós somos o estado do Norte e Nordeste que mais avançou na qualidade de vida para as pessoas, não sou eu que estou dizendo, é o IPS. Quando o Instituto Mackenzie de São Paulo diz que aqui na Paraíba é o estado com maior liberdade econômica do Nordeste e o quinto do Brasil, é o Instituto Mackenzie que está dizendo. Quando se diz o IBGE que nosso PIB cresce mais do que a média nacional, cresce mais do que a média Nordeste, é o IBGE que está dizendo, não somos nós. Quando a gente pega e verifica que a Paraíba gerou mais de 1.300.000 empregos de carteira assinada de 2019 a 2025, não somos nós que estamos dizendo, é o CAGED, está lá para todo mundo consultar. Agora mesmo saiu um novo índice, que é o Índice de Desenvolvimento Inclusivo. É um índice que, além de mostrar que há um desenvolvimento, você tem inclusão social. E a Paraíba, mais uma vez, ficou em primeiro lugar do Nordeste. Quando a gente faz essa análise desses dados, é que nos dá a certeza de que o caminho está sendo traçado. Esse é um estado que verdadeiramente tem uma gestão que gerou uma capacidade de investimento, que fez com que a gente pudesse olhar assim para as dívidas sociais que precisam ser olhadas constantemente por quem faz gestão, porque a nação, o Estado, tem uma dívida social muito grande com o seu povo, principalmente no Nordeste. E ter essa mão protetiva é que nos dá essa tranquilidade. Executar as obras tão necessárias, Paraíba fora. Isso, logicamente, que também nos dá essa condição. E pensar o futuro, deixar uma semente muito importante para o futuro desse Estado. E o futuro desse Estado está na tecnologia, está no avanço da pesquisa, que a gente tanto sabe fazer. Campina Grande é exemplo disso. E quando a gente pensa o Estado dessas três formas, na minha modesta opinião, a gente consegue avançar. Um Estado pequeno como a Paraíba é um Estado que tem uma poupança maior do que sua própria dívida. Isso é, posso dizer com toda franqueza, um dos poucos estados do Brasil. Nós somos o terceiro, quarto estado do Brasil em solvência fiscal. A nossa relação dívida com relação à nossa receita é negativa. Ou seja, nós temos recursos suficientes para cumprir todas as nossas obrigações e dar uma estabilidade que o próprio Tesouro Nacional estabeleceu, que por 5 anos consecutivos nós somos reiteados do Tesouro Nacional, e fechei os dados a semana passada e nós vamos ser pelo 6º ano consecutivo nota A. E como a gente não pode ter uma nota mais do que A, o Tesouro Nacional criou para Paraíba um mais, nós somos A+. Isso é gestão fiscal. Isso é gestão fiscal. E eu falo tanto de gestão fiscal, porque seria impossível fazer tudo o que nós estamos fazendo. Construir um centro como esse, construir um Hospital da Mulher, que vai ser o maior hospital público da Paraíba aqui em Campina Grande. Fazer o Hospital da Mulher de João Pessoa já inaugurado. Fazer o Hospital de Trauma lá no Sertão, em Patos. Fazer o Hospital da Mulher no Sertão, em Souza. Eu estou falando só de uma rede, só de uma política, que é saúde. Fazer tudo isso só seria possível se for, claro, evidentemente, se você tiver uma gestão que tenha capacidade de investimento, e isso o Estado tem. Me orgulha muito quando você pega um jornal como a Folha de São Paulo e que publicou recentemente disponibilidade de caixa. O maior estado do Brasil que tem disponibilidade de caixa é o Paraná, tem 10 bilhões na conta. O segundo é São Paulo. A nação chamada São Paulo tem 5 bilhões em conta. O terceiro é a Paraíba com 4 bilhões e 100. A atrevida da Paraíba chegando num patamar como esse. Então, gente, fazer o que nós estamos fazendo, cuidando das pessoas, levando alimentos, segurança alimentar, com a distribuição de 13 milhões de refeições por ano ao preço de R$1. Fazer as obras que nós estamos fazendo hoje. Eu nunca prometi o centro de convenções de estar aqui. Eu nunca prometi a ponte lá de Cabedelo estar sendo executada.
Eu nunca prometi arco metropolitano e está sendo executado. Fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, ter recurso em conta, significa que o nosso time de governo teve uma capacidade extraordinária de gestão. Então, quando a gente faz isso e ainda tem, por cima, essa relação republicana e municipalista, isso nos dá uma alegria muito grande. Talvez este seja o maior legado que nós vamos deixar para esse Estado. Mostrar que é possível, com seriedade, fazer gestão pública. Hoje pela manhã, nós estávamos junto com a secretária Rosália aqui, lá em João Pessoa, inaugurando o primeiro resort do Polo Turístico Cabo Branco, que serão 14 mil leitos de hotéis sendo construídos naquele momento lá. 14 mil leitos. São 11 projetos contratados e que 5 já em construção e outros em licenciamento. Serão gerados ali 20 mil empregos. Mas tem um investimento da iniciativa privada de 3 bilhões de reais ali. Iniciativa privada. Ninguém da iniciativa privada vem investir no Estado se não tiver segurança aonde está investindo. Essa é a grande diferença. Hoje inauguramos o Tauá, o gigante Tauá. Só o Tauá vai ter no final 5 mil leitos, com investimento de 700 milhões de reais. Um grupo empresarial não investe num lugar 700 milhões se não tem certeza absoluta, primeiro, das relações republicanas que tem dentro desse governo, segundo, do retorno que isso vai acontecer. Talvez hoje seja impossível dizer com palavras o impacto daquilo que vai acontecer. Mas é um Estado que está pensando lá no litoral, mas está lá, em Aguiar, construindo um radiotelescópio Bingo, que alguns malucos andaram dizendo que era uma base chinesa de espionagem. Um radiotelescópio voltado para a pesquisa, para a ciência. Construindo a cidade de astronomia, que junto com o Vale dos Dinossauros e o Museu de Arqueologia de Cajazeiras, nós estamos implantando o Complexo Científico do Sertão. Sabe o que é isso, gente? Emprego, pesquisa, oportunidade para os nossos jovens do sertão num nível muito alto de qualificação. Quando a gente vai para João Pessoa, voltando, nós estamos implantando o Centro Internacional de Computação Quântica. Sabe quantos computadores quânticos? Sabe quantos países do mundo têm computadores quânticos? 10. O Brasil será o 11º, a Paraíba será o estado brasileiro que vai ter o computador quântico para mostrar e criar um centro de pesquisa, porque nós sabemos como fazer pesquisa. Campina Grande é exemplo disso, mais uma vez eu estou dizendo. Então, é essa Paraíba que nós estamos celebrando. É essa Paraíba que nós estamos celebrando. E como eu digo, eu falo isso com muita naturalidade, porque eu tenho consciência de que não sou eu que faço isso. Nós temos um grande time que faz isso. E fora do nosso time de governo, tem os parceiros. Por isso que eu agradeço demais ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Obrigado, Hugo, por toda a parceria que a gente tem conseguido construir. Saudar o nosso vice-governador, que compartilha comigo todos os dias dessas decisões que nós tomamos. Por isso que eu tenho muita tranquilidade. Vai ser a diferença do dia 2 para o dia 3 em termos de gestão pública na Paraíba? Nenhuma. O Estado vai continuar batendo nessa mesma velocidade de inaugurações, de entregas, porque Luca vai dar essa continuidade e essa segurança para a Paraíba. Saudar o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, obrigado por todas as parcerias e pela governabilidade que deu a esse Estado durante todos esses anos. Saudar em nome de Nabor Vanderlei, prefeito de Patos, que tem outras missões, nós sabemos também, está com os dias contados, né, Nabor? Está com os dias contados também, para a gente começar. Eu e você, a partir do dia 3, estaremos de férias. Já pensou que maravilha? Estaremos de férias. Vamos arranjar o que fazer depois do dia 3. Saudar aqui, e me permitam saudar aqui, os representantes do governo federal, verdadeiramente parceiros. O Brasil voltou quando o presidente Lula voltou. As relações institucionais e republicanas com estados e municípios voltou quando o presidente Lula voltou. Ele trouxe isso. Eu era presidente do Consórcio Nordeste. Na semana que o presidente assumiu, ele me chamou em Brasília
e disse: eu quero que você me apresente aqui, João, as 3 prioridades de cada estado, para a gente começar a trabalhar. Evidentemente que os estados não apresentaram 3, nós apresentamos um relatório do Consórcio Nordeste que tinha 10, 12 prioridades de cada estado, e o presidente Lula pegou e disse: que é isso? Eu pedi 3. Não tem como fazer 3. E isso foi a semente inicial para transformar no que é o PAC hoje, esse grande programa que atende a todo mundo. Por isso que eu quero agradecer aqui a Renata Andrade, do Ministério do Empreendedorismo, do nosso grande ministro Márcio, obrigado. A Regina Lemos, do Ministério de Gestão e Inovação, um abraço para a ministra Esther. A Hilário Marques, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais. A Cássio Rosa, secretária executiva adjunto do Ministério da Cultura. A ministra Margarete vem aqui já várias vezes, grandes ações em parceria. A Laís Abramo, secretária nacional de Política dos Cuidados de Família do Ministério do Desenvolvimento Social, do grande companheiro Wellington Dias, tive a honra de ser governador junto com o Wellington, aprendi demais com o Wellington. A Eduardo Tabosa, diretor da Confederação Nacional dos Municípios do Nordeste. Em nome de George Coelho, presidente da FAMUP, e de Fred Queiroga, superintendente da Codevasf, dizer que esse estado vive o seu melhor momento, porque o povo desse estado, sem sombra de dúvida, abraçou esse projeto de transformação. É um estado que orgulha todos nós. Eu sou de uma geração que, quando a gente saía daqui e alguém perguntava de onde a gente dizia: eu sou da Paraíba. Era bem baixinho, para ninguém ouvir. Hoje a nossa autoestima está lá em cima. Quando alguém pergunta: você é de onde? Você diz: eu sou da Paraíba. Porque a segunda pergunta que vem é: o que é que está acontecendo lá? Aí, para os nossos opositores, vocês podem responder: é sorte, só sorte. Mas eu descobri que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem sorte. E o povo da Paraíba, trabalhador, é quem está fazendo esse estado ser o estado que é. Obrigado, gente. Beijo no coração e boa noite. Desta forma, senhoras e senhores, damos por encerrada esta solenidade, abrindo oficialmente o 3º Congresso e Feira de Oportunidades dos Municípios do Estado da Paraíba, CONFEP 39º Fórum Regional de Fortalecimento de Parcerias, Etapa Paraíba. Convidamos, na sequência, a todos a irem à área externa, aqui ao lado do nosso salão principal, do nosso auditório, para conhecerem o maquinário da Codevasf, a nossa área externa, todos convidados. Na sequência, teremos também um pocket show da banda Encantos e convidados na área de stands. Que este encontro siga como um espaço vivo de diálogo, construção conjunta e fortalecimento das gestões municipais, reunindo prefeitas e prefeitos, gestores, instituições em torno de um propósito comum: desenvolver políticas públicas cada vez mais eficientes, integradas e conectadas com as necessidades da população. Agradecemos a presença de todos, desejamos um excelente evento. Muito obrigado, boa noite. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir: